Graças a paz, meus amigos e meus irmãos, fazendo essa live aí para falar um pouco aí sobre a graça de Deus, bater um papo aí com vocês, registrar um pouco. Na verdade, a intenção mesmo é registrar, fazer um registro de um estudo bíblico que aconteceu com uns amigos ontem, onde falávamos sobre a graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Quero trazer uma reflexão, um breve estudo sobre a graça de Deus, como essa graça de Deus ela se manifesta e a forma que Deus ele age através da sua graça. Então, quero falar sobre isso, meus amigos e meus irmãos, desde já a graça e a paz para todos. Falar um pouco sobre a graça de Deus. Eu tenho um canal no YouTube e a intenção também é postar lá no canal do YouTube e deixar registrado esse estudo lá, salvar essa live no final. Na verdade, eu tentei fazer com o celular, mas a memória não permitiu. Então, meus irmãos, falar um pouco sobre a graça de Deus. Como eu falei, a graça de Deus, existem várias formas de se ver, de se observar a atuação de Deus através da sua graça. Existe a maneira que os nossos irmãos calvinistas veem e existe a maneira daqueles que têm uma tradição wesleyana, ou armínio wesleyana como eu. E como wesleyano eu pretendo trazer uma reflexão sobre a graça de Deus de acordo com a nossa tradição wesleyana. E talvez você seja calvinista e eu convido você a participar também, mesmo sendo calvinista, você observar que vai ser importante você ver uma visão diferente, uma visão nova e tirar as suas conclusões daquilo que nós pensamos a respeito desse importante tema. E se você já é um arminiano ou um wesleyano, com certeza, na verdade eu espero que esse estudo auxilie você em alguma coisa. Então, meus amigos, eu quero fazer uma leitura no capítulo 3 de Romanos. Vou pedir a todos que fiquem com a Bíblia pronta aí, quem puder, porque a gente vai ler alguns textos. Capítulo 3 de Romanos e o versículo 9 por diante, quero deixar como leitura principal para a nossa meditação hoje. Capítulo 3 e o versículo 9 de Romanos diz assim: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale todo Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, basear nossa reflexão nesse texto bíblico, onde o apóstolo Paulo ele está falando sobre a condição deplorável do homem, a situação
tão terrível que os homens se encontraram e a solução que Deus encontrou para isso. E esse é um tema que o apóstolo Paulo, que ele faz reflexão, ele está refletindo sobre o pecado, a entrada do pecado, a condição que o homem se tornou após o pecado. E como ele faz essa reflexão, eu também quero fazer essa reflexão com meus irmãos em Gênesis. Peço a todos que puderem meditar comigo em Gênesis. No capítulo 1 e o versículo 27 de Gênesis, diz a Bíblia que Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus ele fez o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. O homem foi criado à própria imagem de Deus. Mas o que seria essa imagem de Deus? Essa imagem de Deus, o reformador, um dos grandes reformadores, Calvino, João Calvino, ele traz uma ilustração bem interessante a respeito disso, meus irmãos. Calvino ele ilustra esse fato como um espelho e alguém que vem se olhar no espelho. Alguém, quando se olha no espelho, vê o seu próprio reflexo naquele espelho. E Calvino ilustra isso como se fosse o homem e Deus. A alma do homem é o espelho. E Deus é quem vem se olhar, ver o seu próprio reflexo na alma do homem. Em outras palavras, Calvino estava querendo dizer que Deus ele se olha na alma do homem e vê o seu próprio reflexo. Isso significa que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é que essa imagem vai refletir para outras pessoas, para o nosso próximo. A imagem de Deus é como Deus ele olha para mim e esse reflexo meu, como se reflete para ele. Se ele consegue se ver no homem, ali é a imagem de Deus. Esse foi a reflexão que Calvino fez. E é mais ou menos isso, meus irmãos. É exatamente isso, na verdade. A imagem de Deus é como Deus se vê no homem. É como o homem representa Deus. E esse foi o plano original de Deus. Deus criou o homem, o fez à sua imagem e à sua semelhança, o colocou no jardim do Éden. E o homem e mulher, viviam no jardim do Éden, em paz, com graça, e estavam ali, naquela vida no jardim do Éden. Mas Deus ele deu uma determinação a Adão e Eva. A Adão e depois, consequentemente, a Eva. Capítulo 2 e o versículo 17, a gente vê essa determinação de Deus. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse a Adão e Eva: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí eu pergunto, meus irmãos, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela em si, ela tem algum problema? Será que essa árvore era má? A resposta é: de forma nenhuma. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, no relato da criação, diz que Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore também era boa. Tudo que Deus fez era bom. Essa árvore não era má. O problema era a questão da desobediência. Que Deus estava tratando com Adão e Eva era a respeito de obediência. Se os homens desobedecessem a Deus, então viria a morte. Eles iriam morrer. Nesse momento foi a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Depois, se não fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, teria sido um cajueiro, um pé de manga, um pé de carambola, um pé de coco. Poderia ser qualquer coisa. O fato era que o homem deveria obedecer a Deus. Isso foi o que Deus deixou claro para Adão e Eva. Adão e Eva, eu quero que vocês obedeçam. O que traria o conhecimento do bem e do mal não era o fruto da árvore, e sim aquilo que a desobediência de Adão e Eva causaria. Aquele ato deles dois, na verdade. E, infelizmente,
eles optaram por essa desobediência e seguiram pelo caminho de desobedecer a Deus. Eles descumpriram aquilo que Deus havia dito e foram punidos. A punição, ela aconteceu. E eu quero ver com vocês, meus amigos, as consequências desse pecado. No capítulo 2, versículo 17, Deus faz a advertência de que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto proibido, desobedecessem a Deus. E isso trouxe consequências. A primeira consequência que nós vemos aqui nesse texto está no capítulo 3 e o versículo 7, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ora, Adão e Eva, eles estavam em estado de inocência. Eles eram inocentes diante de Deus, diante de si mesmo, de Deus. Eles estavam em estado de inocência. Eles não conseguiam ter malícia nem vergonha por estarem nus, um diante do outro. É semelhante a uma criança, duas crianças. Você pega uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino, coloca uma frente à outra e de 2 anos de idade, mais ou menos aí, umas duas crianças de 2 anos de idade, mesmo uma sendo masculina e a outra feminina, elas não terão vergonha de tomar banho junto, elas não terão malícia quando olharem uma para a outra nu. Não haveria isso. Era esse o estado que Adão e Eva se encontravam, um estado de inocência. Eles eram inocentes. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Quando eles, nesse estado de inocência, resolveram desobedecer a Deus, a primeira consequência que veio como consequência do pecado foi a malícia e a vergonha. Eles, no versículo 3, capítulo 3 e versículo 7, mostra que abriram os olhos de ambos e eles perceberam que estavam nus, vergonha, tiveram vergonha de si. E com essa vergonha veio a malícia deles. Eles começaram agora a olhar sem aquela inocência. O olhar dos dois agora havia malícia. Então a primeira consequência do pecado que nós vemos do pecado de Adão e Eva foi a malícia e a vergonha. Se você pegar duas crianças, essas mesmas duas crianças de 2 anos, e elas chegarem na fase de adolescente, mais ou menos 12 anos, e colocarem na mesma condição as duas, uma de frente para a outra, para tomarem banho nus, as duas, com certeza haverá malícia e haverá vergonha, porque eles já não estão mais no estado de inocência. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Primeira consequência do pecado, a vergonha e a malícia. A segunda consequência, meus irmãos, nós vemos ainda no capítulo 3 e o versículo 8, que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Essa é a segunda consequência, afastamento da presença de Deus, quebra de comunhão. Antes, no estado de inocência, Deus visitava o Éden, visitava o jardim, mantinha uma comunhão com Adão e com Eva, se relacionava com eles através de conversas. Eles queria a gente saber o que eles conversavam ali, né? Mas a gente não sabe, não tem como saber, mas com certeza era um período de grande comunhão entre eles. Todas as tardes Deus visitava aquele jardim. Mas depois do pecado houve uma consequência. E essa consequência, como eu li no versículo 8, é o afastamento de Deus. É uma quebra de comunhão. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Observe a intenção do autor bíblico, de Moisés, provavelmente o escritor de Gênesis, em deixar claro que eles fugiram da presença do Senhor Deus. Eles se afastaram da presença de Deus, aquela presença que acompanhava o povo de Deus, acompanha aqueles que estão em comunhão. Eles fugiram. Então, a segunda consequência do pecado é a quebra de comunhão. A primeira é a vergonha e a malícia. A segunda é a quebra de comunhão.
E a terceira consequência desse pecado, meus irmãos, nós vemos no versículo 10, capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 10 diz assim: E Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A terceira consequência do pecado de Adão é que ele não suportava mais a presença santa de Deus. Ele não suportava a santidade de Deus e ele teve medo. Ele se apavorou. Isso é bem parafraseado ilustrado no caso de Isaías, meus amigos. Isaías, ele de uma vez se fizeram inúteis. Todos eles são inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está dizendo, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que possa fazer o bem. Ora, mas existem pessoas boas.
Mas Paulo está dizendo, não há ninguém que faça o bem, nenhuma pessoa tem condição de fazer o bem. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, eles urdem engano, eles falam mentira. Veneno de víbora está nos seus lábios, eles são caluniadores. Eles são caluniadores, mentirosos. As suas palavras, na sua boca é cheia de maldição e amargura. Eles agora amaldiçoam o seu próximo, amaldiçoam o seu semelhante, amaldiçoam aquelas pessoas que foram feitas à imagem de Deus. A amargura nos seus lábios. Seus pés são velozes para derramar sangue. Eles agora são homicidas. Eles praticam o homicídio. Eles odeiam o seu próximo. Eles matam. Eles tentam matar as pessoas. Embora ele não consiga, alguns não conseguem fazer isso, mas eles querem fazer. Eles pensam, eles maquinam isso no seu coração. Então Paulo diz, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, eles não são pacíficos, eles agora praticam guerra, eles estão sempre em guerra, sempre em contenda, sempre em confusão com o seu próximo, com o mundo, com a natureza, com o seu vizinho, com o seu pai, com seus irmãos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, é o que Paulo diz. Então, a essa conclusão que Paulo chega, meus irmãos, nessa conclusão que Paulo chega é que os homens eles estão em estado de total depravação. Esse é um termo teológico que chamamos de depravação total. É o estado que o homem se encontra de não poder fazer nenhum bem. Ele está totalmente destruído. A imagem de Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, ela foi de tal forma influenciada pelo pecado que os homens não podem mais fazer o bem. Eles agora só praticam o mal. Não há nenhum bem no coração do homem. Paulo diz em Efésios 2 e 1, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, estávamos totalmente mortos. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não podem fazer o bem. Eles estão totalmente à parte de Deus. Eles estão em uma condição de depravação. Essa condição de depravação em que eles estão impede que aconteça qualquer bem, que eu produza qualquer bem, que um homem produza qualquer bem. Mas aí vai vir aquela indagação. Se os homens não podem praticar nenhum bem, como é que existem pessoas que praticam boas obras? Existem bons julgamentos de juízes, existem boas ações sociais, existem médicos que curam as pessoas. A resposta para isso, meus irmãos, está no capítulo 3 e o versículo 24. Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A resposta para isso, os homens não podem praticar nenhum bem. A resposta para isso é a graça de Deus. Calvino, ele e Wesley, eles tinham a mesma reflexão. Eles concordavam que o homem é de inteiro mal. Observe comigo. Se o homem só pode praticar o mal, então ele não pode fazer nada de bom. Se Deus só pode praticar o bem, todo bem tem que vir de Deus. Então, todo bem que o homem faz nessa vida, ele vem de Deus. Daí tem uma divergência entre calvinistas e arminianos e wesleyanos, que é o meu caso, sou um wesleyano. Nossos irmãos calvinistas, eles acreditam que o bem que o homem pratica é resultado da graça comum. Deus ele oferece a graça comum ao homem. Então, um julgamento que um juiz julga com retidão, uma cirurgia que um médico faz e consegue salvar um doente, uma ação social que alguém possa fazer em prol do seu próximo, alguma coisa boa que o homem faça por outra pessoa, na verdade, isso não poderia vir dele, como não vem dele. Isso é resultado da graça comum de Deus dada aos homens. Porque se Deus não tivesse dado essa graça aos homens, os homens se destruíam. Nosso mundo estava pegando fogo aí. Estava um verdadeiro inferno. Estava tudo destruído, ninguém se respeitando, estava em uma guerra constante. Então, isso é resultado da graça comum para os nossos irmãos calvinistas. Para nós, wesleyanos,
a gente entende que isso é resultado da graça de Deus também, mas não fazemos essa distinção de graça comum e graça salvadora. Nós acreditamos em uma só graça e a denominamos de graça preveniente. E é sobre essa graça que eu quero falar nessa oportunidade, meus irmãos, sobre a graça preveniente. Como eu disse, os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi pervertida. Todos os aspectos da imagem de Deus foram influenciados pelo pecado. Essa imagem de Deus, se a gente observar, o Novo Testamento trata dela como se ela não existisse. Mas Gênesis, no capítulo 9, depois do dilúvio, Deus, quando trata com Noé, Deus proíbe o homicídio. E ele diz por que ele proibiu o homicídio. Porque os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o Antigo Testamento diz que o homem ainda tem a imagem e semelhança de Deus. O Novo Testamento fala que os homens perderam essa imagem e semelhança de Deus. Como conciliar isso, meus irmãos? A forma de conciliar isso, nosso nobre Wesley, ele chegou a uma conclusão de que a imagem de Deus, ela tem algumas divisões e que não foi totalmente perdida toda a imagem de Deus, mas apenas parte dela. A imagem de Deus, na tradição wesleyana, ela se divide de 3 formas: imagem moral, imagem natural e imagem política. A imagem moral, ela é um reflexo dos atributos de Deus, como amor, paz, santidade, justiça, as coisas boas que há em Deus: amor, paz, santidade, justiça, alegria do Senhor. Essas coisas são um reflexo da imagem moral de Deus, aquilo que há de bom. Então, para a nossa tradição wesleyana, essa parte da imagem de Deus, ela foi totalmente afetada pelo pecado e se perdeu, de forma que não existe mais essa imagem. Essa imagem foi destruída pelo pecado. Mas ainda há a imagem natural e a política. A imagem natural, ela é um reflexo das decisões humanas, do relacionamento do homem com as suas decisões. É o seu livre-arbítrio horizontal. É a forma que ele escolhe as coisas. Por exemplo, eu tenho a liberdade de escolher o que vou jantar hoje. Eu tenho a liberdade de ir para onde eu quero hoje, se eu quero ir para uma cidade ou para outra. É a liberdade de escolhas, é o livre-arbítrio que o homem exerce no seu dia a dia, do que ele vai comer, do que ele vai beber, com quem ele vai se casar, o que ele vai fazer no seu dia a dia. Então, essa seria a imagem natural. Ela não foi totalmente destruída como a imagem moral, mas ela foi prejudicada, de forma que eu ainda tenho essa imagem, eu ainda tenho esse aspecto da imagem de Deus em mim. Todavia, as minhas escolhas não são perfeitas. Por que elas não são perfeitas? Elas não são perfeitas porque as minhas escolhas não são perfeitas. Eu escolho coisas boas, eu consigo escolher coisas boas para a minha vida, mas também escolho coisas más, faço más decisões. Por exemplo, eu tenho a opção, no momento agora, estou com sede, estou falando, tenho a opção de beber água. Mas para matar a minha sede, eu também poderia tomar uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola com certeza vai me fazer mal, porque a Coca-Cola não faz bem. Então, a melhor decisão seria tomar água, mas eu poderia ir pelo caminho de uma má decisão e tomar uma Coca-Cola. E assim em outros ramos. Isso é só um exemplo simples para facilitar o nosso entendimento. Mas é por aí, meus irmãos. É a forma que as pessoas escolhem. Eu posso fazer escolhas boas, mas também posso fazer escolhas más. Então, por isso, ela ainda está sob influência do pecado, mas não totalmente destruída. A imagem política, ela vai na mesma linha. A imagem política, o homem, ele ainda tem ela, mas sob influência. Essa imagem política, ela é como o homem se relaciona com as pessoas, consigo mesmo e com a natureza. Ela é uma imagem de relacionamento.
é a forma como o homem se relaciona. Se você for observar, a gente tem bons relacionamentos, mas também temos maus relacionamentos. Esse relacionamento também está prejudicado, até mesmo com a natureza. A gente consegue extrair recursos naturais, recursos da natureza, conhecimentos da natureza, para coisas boas, como remédio, como algo tecnológico para facilitar a nossa vida, mas também usamos os recursos naturais para desmatamento, os recursos naturais para a produção de armas químicas e biológicas, por exemplo, e para outras coisas desse porte. Então a imagem política, até mesmo dos relacionamentos com o próximo e consigo mesmo, ela está prejudicada, mas não totalmente destruída. Então, essa imagem sobre a influência do pecado, ela resiste ainda em parte, mas a parte moral, que é como o homem se relaciona com Deus, com o seu Criador, ela não acontece mais. Isso aí não pode mais acontecer, porque os homens estão mortos. A depravação total, ela destruiu totalmente essa imagem. E o homem, então, ele precisa da graça de Deus para exercer, para se recuperar dessa imagem. Para recuperar essa imagem. E o objetivo da graça de Deus é justamente esse. É trazer essa imagem perdida de volta à tona. Se nós formos observar, meus irmãos, isso deixa o homem numa condição de total dependência de Deus. O homem precisa de Deus de qualquer forma. Ele está a passos largos caminhando para a destruição, como Paulo diz no nosso texto, Romanos 3, 9 por diante. O homem está em estado de total destruição. Ele não tem condições mais de se salvar. Ele não pode ser salvo. Todos os seus desígnios são maus. Ele está morto. Efésios 2 e 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz que não há quem faça o bem. Capítulo 3 e versículo 12 de Romanos. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram de Deus. Todos estão distantes de Deus. De forma que o homem está perdido. Ele não pode escolher Deus. Ele não pode escolher Deus. Ele não pode buscar a Deus sequer. Porque o livre-arbítrio não existe mais. O livre-arbítrio do homem, ele foi perdido no jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu, e o homem chegou nessa condição deplorável que Paulo fala nesse texto, Romanos 3 e 9 por diante, então o homem não tem mais livre-arbítrio. Só há uma saída para o homem e essa saída só pode ser Deus. Ele não tem condição de escolher Deus, porque todas as faculdades do homem inclinam ele para o mal. E Deus é o bem maior. Então ele não pode ir para o bem maior. Somente o bem pode alcançar o homem na sua condição de maldade, na sua condição de obscuridade pelo pecado. Então, como Paulo disse, estavam mortos para os seus delitos e pecados. Pelos seus delitos e pecados. Um morto, ele não pode ouvir Deus, ele não pode ver Deus e ele não pode falar com Deus, porque ele está morto espiritualmente. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então as pessoas, para se comunicarem com Deus, só podem se comunicar com Deus pelo seu espírito. Mas o espírito está morto, eles estão em morte espiritual. Eles não podem buscar a Deus e procurar a Deus. E a única solução para isso, meus irmãos, é como Paulo diz no capítulo 3 e o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A única saída para o homem é a graça de Deus. Deus oferece uma graça que resgata o homem dessa condição deplorável que ele está, dessa condição destruída, dessa condição de pecado em que ele está vivendo. Somente Deus pode salvar o homem dessa condição. Então, meus amigos, nosso estudo é sobre a graça, e como eu falei, a graça de Deus, na nossa visão wesleyana, ela é preveniente. Então, como funciona isso? O homem pecou, estava totalmente depravado e destruído. Deus poderia deixar que os homens permanecessem em seu pecado e andassem a passos largos para a sua destruição. Mas Deus, ele ama tanto o homem, ele amou tanto a obra das suas mãos, que ele socorreu ela, ele não permitiu que os homens continuassem naquela situação de destruição. Ele proveu a salvação para os homens.
através da sua graça. No capítulo 2 e o versículo 16 de Hebreus, o autor aos Hebreus diz que Deus não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós entendemos que a graça de Deus é um socorro de Deus aos homens, à descendência de Abraão. Deus estava socorrendo aos homens. Os anjos pecaram. Deus não quis socorrer os homens os anjos do seu estado de pecaminosidade, mas Deus quis socorrer os homens do seu estado de pecaminosidade. E então ele envia a sua graça para socorrer a sua obra, para não deixar que a obra das suas mãos se destrua, se perca e ande a passos largos para o inferno. E ele deu essa graça. A graça que nós entendemos e pensamos sobre ela e refletimos sobre ela, ela se chama graça preveniente na nossa visão wesleyana. Por que preveniente? Preveniente significa a graça que vem antes. Ela é prévia, ela vem antes, ela é colocada antes. No capítulo 1 e o versículo 9 do Evangelho de João, retrata bem esse ensino. Capítulo 1 e versículo 9 de João diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A graça preveniente, ela está baseada nesse texto bíblico. Ela é uma graça que vem antes, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Nós pensamos que em algum momento da vida do homem, quando ele nasce, Deus faz brotar essa graça no coração do homem, essa iluminação que vai fazer com que o homem veja. O homem está obscurecido pelo seu pecado, ele está em escuridão total, mas então há no coração do homem, como está dito no texto, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Essa luz é a graça de Deus, é a graça prévia, preveniente, que é uma luz no fundo do túnel. No fim do túnel. O homem está ali perdido naquele caminho de escuridão, mas então brilha uma luz para ele. Essa luz que brilha é justamente isso, a graça preveniente de Deus. Deus não abandonou o homem, ele permitiu, ele deu essa graça para salvar o homem. E essa graça nós chamamos ela de preveniente, de forma que todos os homens têm essa graça dentro de si, como o texto diz em João 1:9. Ela ilumina todo homem. Todos os homens têm essa graça. Todos eles recebem ela em algum momento da sua vida. Por isso que ela é prévia, por isso que ela é preveniente. Então, meus amigos, essa graça
o homem acreditar que Deus existe. Não, para Agostinho, o conhecimento já está dentro de uma das faculdades da alma do homem, já está lá. É o que nós chamamos de graça preveniente. Como eu já venho falando, capítulo 1, versículo 9 de João, a verdadeira luz. Então essa é a luz que dá o conhecimento de Deus aos homens. Então Agostinho pensa dessa forma, diferente de Tomás de Aquino, que acredita no contrário, que no período da escolástica, muito tempo depois, Tomás de Aquino ele contrapôs esse entendimento de Agostinho. Mas concordamos com Agostinho, acreditamos que todo conhecimento de Deus, todo conhecimento que o homem possa ter de Deus, ele não é inferencial, ele é direto, ele é imediato e não mediato, ele não vem por algum motivo, mas ele já está dentro do coração do homem. Se nós formos observar Romanos capítulo 2 e o versículo 4, o apóstolo Paulo, 2 e 14, na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou ler a partir do 12, que diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pereceram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Somente os que praticam a lei. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com essa lei, não tendo eles leis, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Sabe o que Paulo está dizendo, meus irmãos? Paulo está dizendo aqui que o gentio, que nunca ouviu falar do evangelho, que nunca ouviu falar da lei de Deus, ele se iguala ao judeu que recebeu a revelação de Deus, ele se iguala ao judeu quando ele, mesmo sem lei, ele começa a praticar a lei moral. A lei moral, ela está dentro do coração do homem. Se você observar, se você for em um povo indígena, no mais longínquo lugar do mundo aí, aquela tribo mais distante aí que você imaginar, mais isolada, eles têm conceitos morais. A ética e a moral também existe para eles. Em todo lugar do mundo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a inveja vai ser condenável. Em todas as tribos e todas as religiões. Isso a ciência não consegue explicar. É um dos argumentos de William Craig sobre a existência de Deus. Que a ciência não pode explicar por que todos os homens em todo lugar do mundo têm leis morais no seu coração. E a resposta para isso vem de Deus. É a graça preveniente. Quando Paulo fala no versículo 15, ele diz que testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Essa consciência, ela é alvo da iluminação que João fala no capítulo 1, versículo 9. A iluminação que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, a consciência desse homem que não ouviu falar do evangelho, ela está sendo iluminada por Deus, de forma que ele começa a praticar a própria lei de Deus sem nunca ter ouvido falar da lei de Deus. Porque ele chega à conclusão de que existe um Deus. Capítulo 1 e versículo 19 de Romanos, Paulo diz que Deus se manifestou, se deu a conhecer a todos os homens de duas formas. Na pregação da natureza, a natureza é um testemunho da existência de Deus, e a graça preveniente, essa lei que atua na consciência dos homens, leva os homens a observar essa natureza e crer. A graça leva o homem a essa observação, não a observação que leva o homem à graça. É a graça que leva. Então eles entendem como que existe um Deus soberano e que precisa ser adorado. Nós vamos observar isso. Aí existe uma divergência, meus irmãos, entre calvinistas e wesleyanos, né? Os nossos irmãos calvinistas acreditam em tudo isso que eu falei. A diferença é que para os nossos irmãos calvinistas, essa revelação de Deus através da consciência e da natureza, ela não é suficiente para salvar o homem, ele não é salvífico. É somente uma revelação para que o homem se torne culpável.
para que no dia do julgamento ninguém possa dizer que não conheceu a Deus. Essa é a visão dos nossos irmãos calvinistas. Mas a nossa visão difere dos nossos irmãos calvinistas. Nós acreditamos, como eu disse, não acreditamos em graça comum e em graça salvadora. Acreditamos que há somente uma graça preveniente. Então acreditamos que nesse momento, esse conhecimento ele é salvador. O homem pode se salvar através desse conhecimento. Isso, nós voltamos para o Antigo Testamento antes da lei. Como eu disse, como eu estava falando, nossos irmãos acreditam que a única forma do homem se salvar, ser salvo, é através da revelação especial de Deus, através das Escrituras, da lei de Deus, do Evangelho em si mesmo, né, das Escrituras. Mas se nós pensamos diferente, que a revelação geral de Deus, ela, através da graça preveniente, ela produz a salvação. O homem pode ser salvo com essa revelação. Ela chega a salvar os homens. A gente vai observar isso no Antigo Testamento, no período pré-lei, antes da lei. Abraão, quem pregou para Abraão? Qual revelação especial Abraão teve? Não existia a lei de Moisés para Abraão. A lei que agia no coração de Abraão, que era um idólatra, que vivia em Ur dos Caldeus, um lugar idólatra, da sua parentela totalmente idólatra. Abraão era um ímpio, idólatra, que foi agraciado pelo conhecimento de Deus. E como se deu esse conhecimento de Deus? Paulo responde, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15 de Romanos. A graça preveniente, através da consciência de Abraão, martelou lá no coração de Abraão. Abraão começa a observar a natureza, começa a observar os ídolos que ele adorava e disse, não tem como esses ídolos terem criado todas essas coisas. Tem que existir um Deus aí. Tem que existir um Deus Todo-Poderoso. Então ele ouve a voz de Deus no seu coração. Não é registro de pregação, ninguém falando para Abraão. O que a gente sabe é que Abraão ouviu a voz dizer, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te hei de mostrar. Então Abraão creu na palavra do Senhor e isso foi imputado para a justiça. Ele foi aceito por Deus através da fé. Então, Abraão se enquadra nessa condição. Melquisedeque se enquadra nessa condição. Quem pregou para Melquisedeque? Da onde Melquisedeque conheceu que existia um Deus um Deus criador, todo-poderoso? Jó provavelmente também não era judeu, não fazia parte do pacto, porque se a gente observar no livro de Jó, não há referências à lei, nem de práticas da lei de Moisés. E o próprio Jó, ele faz sacrifício para seus filhos. E o sacrifício, ele só poderia ser feito pelos levitas, né? Pelos sacerdotes da descendência de Arão. Então significa que Jó viveu no período patriarcal. O Jó provavelmente foi ou contemporâneo de Abraão, ou viveu antes de Abraão. Alguns sugerem que Jó era até árabe, que ele era das regiões da Arábia. Mas ele teve o conhecimento de Deus também. Esse conhecimento de Deus foi através dessa graça, essa graça preveniente. Então, a partir daí, nós vemos uma solução até mesmo para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, de forma que Deus não condenaria injustamente, se entendermos que é injusto, condenar essas pessoas tendo em vista a revelação que eles receberam e que eu também recebi. A minha revelação foi muito maior que a deles. Então, de certa forma, essas pessoas seriam alcançados da mesma forma que Abraão, Melquisedeque, Noé, Abel e todas as pessoas do período pré-lei, antes da lei. Então, meus irmãos, a graça preveniente funciona dessa forma. Eu quero deixar mais ainda alguma reflexão aqui para os irmãos sobre essa graça preveniente. Nós entendemos que os homens, como eu disse, estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não podem efetuar bem algum. E essa graça, ela capacita o homem a responder com fé ao Evangelho. No capítulo 2, e o versículo 12 e 13 de Filipenses, Paulo diz aos filipenses, desenvolvei a vossa salvação. No versículo 13, Paulo vai dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer
como efetuar. Deus opera em vocês a vontade de desenvolver a salvação, como efetuar a própria ação de continuar na salvação. É uma ação de Deus. Mas como justificar isso que Paulo está dizendo? Parece uma contradição. Paulo dizer antes para os filipenses desenvolverem, tomarem a ação de desenvolver a salvação, e depois ele diz que é Deus quem faz tudo. É Deus quem opera no coração o querer, como o efetuar. Como é que a gente concilia isso, meus irmãos? Através de uma cooperação. Deus, ele opera e os homens respondem como resultado dessa graça. Os homens respondem a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus vai enviar a sua graça a você, meus irmãos filipenses, que vai dar o desejo e também vai fazer com que vocês permaneçam na prática na salvação, mas desenvolver a vossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Mas cooperem com ele, cooperem com Deus. Então, acreditamos que a graça preveniente é isso. Ela restaura a condição do homem e o homem responde a essa graça. Como eu disse, é um socorro de Deus às obras de suas mãos. Deus não abandonou o homem. Ele não deixou que os homens ficassem abandonados, destruídos. E o objetivo dessa graça, na nossa visão wesleyana, meus irmãos, é uma restauração da imagem. Lembra lá que eu falei que a imagem de Deus ela foi destruída no homem, ela foi deturpada, o homem não reflete mais a imagem de Deus. Vamos lá, Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18, o apóstolo Paulo fala: todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Romanos capítulo 8 e o versículo 29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ninguém é salvo somente para ser salvo. O objetivo da salvação é levar o homem à restauração da imagem perdida. Tudo aquilo que Adão perdeu, como diria Santo Irineu, um dos pais da igreja, tudo o degrau mais baixo da escada da salvação. Teve um problema aí na chamada, mas continuando, como diria o nosso nobre Irineu, pai da igreja, o degrau mais baixo da escada moral que Adão desceu, Cristo subiu cada um deles. E essa justiça de Cristo é imputada a todos os cristãos. Ela é imputada àqueles que o aceitam pela fé. Dessa forma, a graça de Deus, a salvação, a graça que Deus envia ao homem, ela tem o objetivo de restaurar essa imagem perdida. E o objetivo de Deus é que retornemos à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 3 e o versículo 23 de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra pecaram, no original, ela é interessante. Lá no original, literalmente tem assim: erraram o alvo. Paulo está dizendo: todos os homens erraram o alvo e estão destituídos. Algumas traduções diz carecem e outras diz estão distantes. Então, Paulo está dizendo: todos erraram o alvo e estão distantes da glória de Deus. A glória de Deus está aqui, os homens erraram o alvo, eles passaram dela, eles não conseguiram acertar o caminho da glória de Deus. O propósito de Deus é que o homem reflita a sua imagem, reflita a sua glória. O ideal de Deus para o homem é a sua própria glória. Deus quer que sejamos a imagem do seu Filho. E o objetivo da salvação, o objetivo dessa graça é restaurar-nos a essa imagem. Esse é o objetivo de Deus. Mas os homens erraram o alvo. Então precisava que essa graça iluminadora, capítulo 1, versículo 9 de João, a luz que ilumina todos os homens, ela clareasse o caminho para que os homens pudessem trilhar esse caminho e respondessem à oferta salvadora de Deus. Tito 2,
e 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, conforme 1 e 9 de João e Tito 2 e 11, essa graça ela é dada a todos os homens. Essa iluminação ela é dada a todas as pessoas. Todas as pessoas elas recebem essa iluminação de Deus. O interessante, meus irmãos, vou ler um versículo aqui que eu anotei, falando sobre isso, que os homens eles estão em escuridão, eles estão em trevas absoluta, e essa escuridão ela só pode sair através da iluminação do Espírito. Somente o Espírito de Deus, somente a luz do Evangelho pode iluminar aos homens para que possam acertarem o alvo. Eles erraram o alvo, precisam acertar o alvo. E somente com essa iluminação. O texto que eu marquei, deixa eu procurar aqui na minha anotação. Vamos lá. No capítulo 4 e o versículo 6 de 2 Coríntios, Paulo fala muito bem sobre isso, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Observe que a iluminação de Deus ela está sempre no coração e sempre relacionado com a glória de Cristo. João 1,9. A luz que ilumina todos os homens. É essa graça que nós estamos falando, que faz com que o homem